Como ter bons funcionários no seu delivery de sushi. Eu sou Lucas Guimarães, seja bem-vindo a esse canal. Aqui nesse canal eu te ensino a abrir o seu primeiro delivery e a faturar 20 mil em 30 dias fazendo sushi em casa. Lucas, quero abrir um delivery de uma pizzaria. Assistindo os seus vídeos eu consigo? Com certeza, tá? Sem sombra de dúvidas. O fato é o seguinte, que se você quer abrir um delivery, quer monetizar a sua arte, quer ser empreendedor, então você está no lugar certo. Tá? Mas agora deixa de conversa e vamos para o vídeo. E detalhe, o vídeo de hoje ele é especial, tá? Especial. No final desse vídeo eu vou te dar uma matriz que vai te ajudar a ter bons funcionários. Você está começando o negócio, então é de extrema importância você ter uma equipe, tá? Você vai perceber que o que vai garantir o sucesso profissional, o seu sucesso profissional, o sucesso do seu delivery, o sucesso talvez do seu restaurante é a sua equipe. Então, se você tiver uma equipe despreparada, cara, é falência na certa, tá? É fracasso na certa. Eu sofri muito por conta disso, por não ter pessoas para me ajudar, por contratar maus funcionários. Né? Então, e detalhe, não só eu, muitos empreendedores hoje sofrem por falta de mão de obra qualificada. Engraçado porque mão de obra tem, né? Tem muitas pessoas que estão querendo trabalhar, só que quando chega na hora, quando a gente chama para o fight, enfim, elas não entregam aquilo que nós esperamos que elas entreguem. Então, você vai esbarrar nessa pedra, você vai esbarrar nessa barreira. E principalmente no começo, você precisa realmente de pessoas que vão somar na sua jornada. E como ter essas pessoas, né? Aonde achar essas pessoas? Como criar um processo seletivo para achar essas pessoas? Lucas, eu achei algumas pessoas e elas vão trabalhar no meu delivery comigo. E qual é o critério que eu devo usar para avaliar essas pessoas, para que elas permaneçam comigo ou para que eu as demita? Então, tudo isso nós vamos falar no vídeo de hoje, tá? Então, hoje você vai, ao final desse vídeo, você vai entender como que você vai avaliar cada membro da sua equipe. Hoje eu não vou falar de processo seletivo, de contratação. Quais são os critérios que você usa para contratar um funcionário, tá? Então, hoje eu não vou falar disso. Hoje eu vou falar de como você faz para avaliar esse funcionário que já está dentro do seu delivery, tá? Que está ingressando aí no seu delivery. Então, olha só, você ainda não tem um delivery, você vai abrir o seu delivery, você precisa de 4 profissionais. Então, serão aqui, ó, 4 profissionais que você vai precisar ter dentro aí do seu sushi, do seu delivery. O primeiro profissional é um sushi man. Então esse é o primeiro profissional, sushi man. O segundo profissional, cozinheira ou cozinheiro. Então um cozinheiro ou uma cozinheira. Terceiro profissional, atendente. O quarto profissional é o motoboy. Bom, a quantidade de profissionais vai ir conforme a sua demanda. Então, por exemplo, você começou o delivery, você vai ter que ter pelo menos um sushi man. Isso aí não tem como escapar. Então, você precisa de um sushi man. Bom, sabendo que você precisa de um sushi man, de um cozinheiro, de um atendente e de um motoboy, dependendo da sua demanda. Por que dependendo da demanda? Porque, cara, você começou a crescer, né? Então você abriu o seu delivery, a inauguração ela correu bem, ela foi como o programado, como o planejado. Daí você vai ter então que tomar uma decisão. Ou eu vou ficar com essa equipe ou eu vou contratar mais pessoas, né? Então aí vem a grande pergunta: você vai contratar mais pessoas ou você vai manter a equipe? No começo eu aconselho você espremer um pouquinho a equipe, tá? Então no primeiro mês
mesmo que a inauguração foi top, esprema a equipe. No segundo mês você começa então a trabalhar o processo seletivo, contratar mais profissionais. Por quê? Porque o crescimento do seu delivery, ele vai depender de pessoas. Coloca isso na sua cabeça. Não tem como você crescer sozinho. Impossível você crescer sozinho. Então, se hoje você quer crescer, Lucas, eu quero sim abrir um delivery e quero dominar a minha região, eu quero ser o melhor. Cara, você vai precisar de pessoas inevitavelmente, tá? Então, você vai ter que contratar mais pessoas, você vai ter que ter mais braços na sua equipe para que o seu negócio cresça, tá? Então, você vai ter que ter pelo menos, talvez, 2 sushimens, talvez, né, uma cozinheira, talvez dá, não sei, depende do que você vai fazer na sua cozinha quente. Então, mais uma cozinheira normalmente dá, talvez 2 atendentes e possivelmente 2 ou 3 motoboys. Isso aí é inevitável, tá? Então, começou a crescer, você tem que colocar pessoas no seu negócio. Agora, a grande pergunta é a seguinte, Lucas, estou começando e como que eu faço? Primeiro, você tem que responder 2 grandes perguntas. A primeira pergunta que você tem que responder, Sushi Man, quem vai ser o seu Sushi Man? Bom, essa pergunta, se você já tem a resposta para ela, talvez seja você. Então, talvez você fale assim, não, eu vou ser o meu Sushi Man. Top. Top por quê? Porque se você vai ser o Sushi Man do seu delivery, no começo, primeiro você vai controlar os custos, né? Segundo, você vai controlar a qualidade. Então, você vai ter o controle do custo e da qualidade. Isso é importante, tá? Porque o que você não quer é perder dinheiro, é ter desperdício dentro do seu sushi bar. E outra coisa, o que você não quer é que um produto de má qualidade chegue no seu cliente, levando em consideração que você está começando o seu delivery e você precisa entregar o seu melhor, tá? Então, para conseguir mais clientes, você tem que ter um produto de qualidade, tá? Então, obviamente, você sendo o Sushi Man, você vai conseguir controlar essas 2 coisas, o desperdício, o custo e você vai controlar a qualidade. Agora, outra pergunta que você tem que responder, quem vai compor a sua equipe? Então, quem vai compor a sua equipe? Vai ser os seus parentes? Vai ser a sua mãe, seu irmão, seu tio? Vai ser a sua esposa, a sua namorada? Então, você tem que decidir quem vai compor a sua equipe. Qual é a equipe que eu estou falando? Sushi Man, cozinheiro, atendente, motoboy. Por exemplo, se você for o Sushi Man, talvez a sua irmã, seu tio, sua tia, sua namorada, sua esposa pode ser atendente. Aí você vai ter que se preocupar com uma cozinheira e um motoboy. Mas você pode também trazer alguém da família para ser a cozinheira e o motoboy, enfim, você terceiriza. Outra coisa importante, tá? O meu motoboy, ele é um terceirizado. Então, eu terceirizo o serviço de entrega, beleza? Então, todo o meu serviço, de entrega é terceirizado, tá? Então, isso se torna um pouco mais fácil. Uma vez que o meu serviço de entrega, ele é terceirizado, isso quer dizer que quem paga o meu motoboy são meus clientes. Então, os meus clientes, eles pagam o meu motoboy, tá bom? Bom, Lucas, a minha equipe está montada. Eu decidi que quem vai me ajudar vai ser a minha família. Então, a minha família vai me ajudar. Isso também é importante, tá? Eu recomendo que no começo você coloque a sua família mesmo, tá? Que você insira a sua família no seu negócio, no começo. Por quê? Cara, por alguns motivos. Primeiro motivo, insegurança. Então, você está começando um empreendimento agora. Você está meio que inseguro, não sabe se vai dar lucro, se vai dar certo, se vai ser aquilo que você imagina. Então, você não quer correr o risco de ter que contratar pessoas e depois demiti-las, né? Porque esse processo de contratar e demitir gera custo, tá? Então, já coloque isso na sua cabeça.
Demitir funcionário vai gerar um custo para o seu delivery, para o seu negócio. Então você não quer correr esse risco. Segundo, você pode cortar gastos. Por exemplo, quando eu coloquei a minha esposa no meu delivery no começo, eu nem pagava o salário dela, entendeu? Então ela estava ali, estava por dentro da situação e, cara, a nossa ideia era o seguinte: vamos crescer junto. Então, por que eu vou pagar um salário de uma atendente, que no caso seria ela, se ela estava dentro de casa comigo, né? Na mesma sintonia que eu e no mesmo projeto que eu. Então eu já cortei aí, ó, de cara 2 gastos, que foi o sushi man e a atendente. Eu pagava uma cozinheira e eu pagava um motoboy. Então o meu custo, tá, com funcionários era só de R$ 1.500, que era o valor que eu pagava a cozinheira, R$ 1.500. O sushi man era eu mesmo, então eu não tinha, né, de certa forma, eu não tinha um custo com o sushi man, que hoje um sushi man aí possivelmente deve cobrar em torno de uns R$ 2.500. Então eu já não tinha esse custo de R$ 2.500 e o motoboy quem pagava eram os meus clientes, né? Então aqui eu já cortei se fosse um atendente também seria em torno aí de R$ 1.500 ou 1.200, sei lá, mas R$ 1.500. Se você for fazer cálculo aqui, ó, já seria então R$ 4.000. Então eu já não tinha esse custo aí fixo no mês, tá? Por isso que eu aconselho, no começo, coloque a sua família. Só que a sua família, ela não pode permanecer no seu delivery por muito tempo. Por que, Lucas, a minha família não pode permanecer no meu delivery por muito tempo? Cara, pensa o seguinte: você nunca pode ter dentro do seu negócio pessoas que você não pode mandar embora. E a família, ela faz parte dessa categoria de pessoas, né? Então, você coloca a sua família, como que você vai colocar, por exemplo, a cozinheira é a sua mãe, como era no meu caso. Como que eu ia chegar para minha mãe e mandar minha mãe embora? Mãe, você está demitida. É complicado, né? Então você coloca lá o seu sobrinho. Você está demitido. Ou ele faz algo de errado e você quer aplicar uma correção nele. Como que se aplica uma correção? É complicado. Então ter família dentro do seu delivery por muito tempo vai ser complicado, porque você vai ficar meio que de mãos e pés atados. Então, aos poucos, você tem que bolar uma estratégia e ir tirando a sua família do seu delivery. É aí que vem o grande problema de muitos empreendedores, porque ele vai tirar a família e ele precisa colocar profissionais novos, né? E achar profissionais novos é difícil. Às vezes você encontra profissionais, às vezes você encontra mão de obra. Só que quando eles entram no seu negócio, parece que o negócio começa a desandar. Parece que o seu delivery começa a perder o caminho, né? Então o faturamento cai e tudo desanda. Clientes começam a ligar reclamando. Cara, é aí que surge o grande problema e é aí que nós iremos entrar no nosso assunto. Lembrando uma coisa, tá? No final dessa aula você vai ter uma matriz que você vai conseguir resumir tudo isso que eu estou falando. Então, tudo isso aqui que eu estou falando, no final da aula, tá? Você vai entender. Eu estou dando essa introdução, esse começo aqui, para você entender o que você vai fazer com os funcionários que estão dentro do seu delivery. O que você vai fazer para ter, de fato, bons funcionários dentro do seu delivery. Então vamos lá. Primeira coisa, você está tirando a sua família está saindo de cena. Você vai precisar então de preencher essas vagas. Cada uma dessas vagas é um perfil de profissional, tá? Por exemplo, coloque as pessoas certas nos lugares certos. Então você vai precisar de uma pessoa que tenha um perfil técnico, uma pessoa que tenha um perfil acelerado, uma pessoa que tenha um perfil social ou
hábil e uma pessoa mista. Técnico, o que é uma pessoa técnica? Uma pessoa técnica é uma pessoa que tem como preferência serviços mais manuais, serviços mais técnicos, que não precisem de tanto envolvimento com pessoas, com o público. Então é aquelas pessoas que trabalham de forma metodológica, tá? Que trabalham de forma mais programada, mais industrializada. É mais ou menos isso. Mas o técnico é um sushi man, pô. Um sushi man, o cara chega, ele tem ali o que fazer, ele não precisa, um sushi man não precisa conversar com ninguém se ele não quiser. Ele simplesmente pode chegar no sushi bar, pegar, tirar as comandas e fazer os pedidos de forma bem técnica, bem robotizada mesmo, tá? Você vai precisar de um perfil acelerado. O perfil acelerado é o tipo de pessoa que ela não consegue ficar, por exemplo, ela não é um técnico, né? Então ela não serviria, talvez ela serviria para ser um sushi man, né? Mas ela não segue um processo de metodologia de trabalho, sabe? Um processo sistemático de trabalho. Não, ela gosta de estar aqui e estar resolvendo problema. Esse tipo de profissional é ótimo para ser um gerente, talvez, né? Porque ele sempre está resolvendo problemas, ele sempre está acelerado. Então é mais ou menos isso. Sociável cai muito bem aqui para um atendente. O misto é o tipo de profissional que faz tudo. Ele tem nele todos os perfis, todos esses 3 perfis, tá? Enfim, porém, isso não vai garantir bons funcionários. Então, ter pessoas com perfis certos dentro do seu delivery não vai garantir que você tenha uma equipe enxuta, bons funcionários. Então, Lucas, o que vai realmente garantir que eu tenha bons funcionários? O que eu tenho que fazer para ter bons funcionários? Tá? Vamos lá, então. Antes de falar para você o que vai garantir bons funcionários dentro do seu delivery, tá? Do empreendimento que você vai abrir, eu quero te preparar para 3 fatos importantes, para 3 coisas importantes. A primeira coisa que você precisa saber é que sempre haverá dentro do seu delivery uma maçã podre. Então, sempre vai ter uma maçãzinha podre dentro do seu delivery, tá bom? Do seu delivery, do seu restaurante, enfim, do seu negócio. Você precisa identificar essa maçã podre e removê-la, porque uma maçã podre, uma fruta podre, ela vai estragar todo o resto, tá? Então, identifique de cara aquele indivíduo que está prejudicando o seu negócio e remova-o, demita ele. Tá? Não fique com ele dentro do seu delivery, por mais que acontece muito disso, tá? Ah, mas ele é ruim, só que ele entrega resultado. Ele tem atitudes ruins, porém entrega resultado. E o fato dele entregar resultado faz com que às vezes a gente tampe os olhos para as atitudes ruins dele. Só que na verdade você está tampando os olhos para um problema muito maior, porque a maçã podre contamina todo o resto. Então, pensa no seguinte, a atitude ruim daquele camarada, daquela mulher, daquele homem, daquele profissional, vai contaminar a equipe. E toda a equipe vai entregar, talvez, resultado, mas vai ser uma equipe totalmente ruim, podre. Tá? Então, remova imediatamente. Outro fato, bons gestores, bons funcionários. Então o que acontece? Às vezes o problema de um delivery, da sua equipe, não é nem tanto a sua equipe em si, é você. Então você precisa olhar para você e tentar avaliar. Cara, eu sou um bom gestor, eu sou um bom empreendedor, um bom patrão, né? Eu ofereço condições para os meus funcionários, eu dou feedback,
eu sei dar feedback corretivo, feedback positivo, né? Como que eu estou como gestor? Então comece a avaliar você como gestor. Por exemplo, você quer que a sua equipe seja autônoma, né? Que ela faça o serviço de forma profissional, sem você ter que ficar pedindo toda hora. Só que você não sabe delegar. Então você tem sérias dificuldades em delegar o serviço. Dificilmente essa equipe ela vai ser autônoma, porque ela vai ficar sempre na sua dependência. Ela vai ficar sempre ali sentadinha esperando você falar alguma coisa, tá? Então comece a analisar como que você está diante da sua equipe, né? Como que eu sou como gestor? Olha só, você está abrindo o seu delivery agora e tudo é novo. Então esse mundo do empreendedorismo é novo para você, foi novo para mim. No começo eu tinha sérias dificuldades para liderar pessoas dentro do meu delivery. Por quê? Porque eu vim da CLT, então eu era liderado. Eu não tinha o hábito de liderar, eu não sabia liderar, então eu tive que aprender na marra, eu tive que aprender com os meus erros. E eu sei para você como é difícil você, por exemplo, chegar para uma pessoa e mandar ela fazer uma coisa, mas você precisa aprender a fazer isso, tá? Você precisa começar a assumir a postura de gestor. Lembra de uma coisa, você começou, né, o seu delivery como sushi man. Só que você tem que deixar de ser o sushi man para ser dono. Então, aos poucos, você vai ter que deixar de ser sushi man para ser dono do seu negócio. Porque o seu negócio, ele vai precisar do dono, tá? Ele vai precisar da mente do dono. Cara, você vai ter que pensar e bolar estratégias para o seu negócio crescer. Então agora você não tem mais um superior acima de você para, por exemplo, bolar promoções, para gerenciar um Instagram, para fazer marketing, para ir atrás de compra, para negociar com representante, para calcular custos e percas. Você não tem mais esse tipo de pessoa. Quem vai fazer isso é você. Então você, como sushi man, não vai conseguir aguentar a demanda de tantos afazeres e tantas tarefas. Você vai precisar contratar pessoas, deixar de ser sushi man para ser dono, tá? Para ter a mente de um dono, para ter perfil de dono. Então entenda isso, tá? Você agora vai ter o seu delivery, você vai ser dono e você precisa deixar de ser um empregado. Agora você não é mais empregado, você é dono. Então comece a assumir o seu papel de dono, tá bom? Então você começa sendo um bom gestor. Bom gestor, bons funcionários. Outra coisa que você precisa entender é que bom funcionário é raro e caro. Então, você tem lá um camarada, você tem lá um profissional top de linha, bom. Esse profissional, se você não o valorizar, rapidamente você vai perdê-lo. Porque um profissional bom, ele é caro e ele é raro. Tá? É difícil achar bons profissionais. É muito difícil. E quando você acha, você tem que valorizar, porque ele é caro. Ele por si mesmo vai exigir isso. Tá? O mercado exige isso. Então, pense nisso. Bons funcionários é raro e caro. Beleza. Agora que você já está a par desse conhecimento, vamos partir agora para a avaliação da sua equipe. Como que você faz para avaliar a sua equipe? Você vai usar 2 critérios para avaliar a sua equipe e tomar as medidas necessárias, tá? Primeira coisa que você precisa, então o primeiro critério aí é a atitude. O segundo critério é resultado. Então a atitude é o comportamento, né? Como que esse profissional ele está se comportando, né, dentro do meu delivery. Então como que ele se comporta, né? Olha só, o delivery ele é pequeno. Então o delivery começa pequeno, como você viu. O delivery começa com 4 pessoas.
Então você pode começar o seu delivery com 4 pessoas. Não precisa de mais, só 4 pessoas. Então são 4 mentes. São 4 personalidades. São 4 mentes e são 4 personalidades totalmente diferentes uma das outras. Essas 4 pessoas estão sob o seu comando, estão sob a sua liderança, tá? Essas 4 pessoas têm atitudes diferentes umas das outras, atitudes positivas e atitudes negativas. Todos nós temos isso, gente, todos nós. Então, eu não estou falando aqui de pessoas exclusivamente, porque só esse tipo de... Não, estou falando de todos nós. Todos nós temos atitudes boas e atitudes ruins. Isso é o que nos faz ser humano, tá? Então, nós não somos perfeitos. Agora, você tem que avaliar que tipo de atitude você vai tolerar dentro do seu delivery e que tipo de atitude você não pode tolerar. Porque existem certas atitudes, tá, que dentro do mundo profissional elas são intoleráveis. Elas são, a gente não pode fechar os olhos para elas. Resultado. Então, qual é o resultado que essas 4 pessoas estão entregando? Às vezes você tem lá um sushi man, você contratou um sushi man e ele é rápido, ele é produtivo, ele é cauteloso, ele enfeita bem, né? A montagem dos pratos é bonita, ele entrega o serviço dele com excelência. Isso é resultado. Então, o resultado que você espera de um sushi man: excelência. Porém, ele tem atitudes negativas, como por exemplo, ele é um sem noção. Então, o que é um funcionário sem noção? Funcionários que nós iremos ver daqui a pouco. Só estou te dando um exemplo aqui. O funcionário sem noção é aquele funcionário que tem brincadeiras desnecessárias, fora de hora. Então, ele brinca com todo tipo de cliente. Chega lá um cliente no seu sushi bar, ele começa com brincadeira, com ousadia. Um funcionário sem noção é um funcionário que às vezes usa de linguagem inapropriada dentro do seu delivery. Enfim, ele é totalmente sem noção. Só que não bastar isso, ele também tem outra atitude positiva ou negativa. Ele tem outra atitude negativa, que é a desonestidade intelectual. O que é desonestidade intelectual? Desonestidade intelectual é que ele se aproveita intelectualmente. Por exemplo, ele coloca ingredientes a mais para determinados clientes. Por exemplo, chegou lá no seu sushi, pediu uma fulana. Então a fulana fez um pedido no seu delivery, só que essa fulana conhece o sushi man. O que acontece? Ela dá uma ligadinha para ele e fala: capricha aí para mim. E ele se aproveita da situação para poder mandar coisas a mais para essa fulana e talvez, sei lá, ganhar pontos com ela em alguma coisa. Enfim, então ele se aproveita de uma situação, aproveita do seu produto, do seu insumo, ele manda coisas a mais, coisas que não tá ali no pedido, justamente para poder ganhar pontos com essa pessoa e prejudicar o seu negócio. Então, você às vezes sabe disso. O que você faz? Você tampa o olho. Por quê? Porque talvez você não sabe fazer sushi e você precisa desse profissional. Ou talvez você sabe fazer sushi, mas você não quer prejudicar o seu negócio mandando ele embora agora. Você vai adiando a saída dele, né? Só que esse cara, ele tem atitudes ruins, ele escora na equipe, enfim. Só que você não toma nenhuma atitude porque ele entrega resultado. Cara, infelizmente, você tem que tomar uma atitude. Lucas, e qual atitude que eu tomo? Segura aí que no final do vídeo eu vou te falar qual atitude você toma, tá? No final desse vídeo eu vou te falar. Mas enfim, você precisa tomar uma atitude.
Então vamos lá, vamos analisar aqui as atitudes positivas, tá? Então a primeira atitude positiva, profissionalismo. Então você tem que buscar um profissional que tenha essa atitude aqui, ó, profissionalismo. O profissionalismo é o cara ético, é o cara compromissado. Você fala para ele chegar às 16 horas, ele chega às 15h50, tá? O cara profissional é o cara que entrega sem mandar. Então você não precisa estar mandando ele fazer o serviço dele. Não, ele chega e faz o serviço dele. Esse cara, ele é profissional. Então você tem que buscar profissionais que tenham esse perfil aqui. Esse tipo de profissional vai ajudar o seu delivery crescer. Tá? Então o seu delivery vai crescer com esse tipo de profissional aqui. O profissional que leva a sério o seu negócio. Tá? Ele leva a sério o seu delivery. Outra atitude positiva, senso de urgência. Isso aqui é de suma importância no seu delivery. Então, um profissional que não tem senso de urgência dentro do seu delivery, ele vai acabar com o seu negócio. O que é senso de urgência? Senso de urgência é eu preciso para agora. Então, isso aqui é muito cobrado dentro do delivery. Porque, cara, você trabalha com prazo, você trabalha com produção, você trabalha com entrega. Então, o seu cliente, ele não quer esperar. Tá? Então, o seu cliente, por exemplo, ele não quer esperar a sua atendente terminar de conversar com a mãe dela pelo WhatsApp, que acontece muito disso. Acontece do seu atendente estar conversando com o namorado usando o WhatsApp da empresa e às vezes deixa de atender um cliente porque está lá conversando com o namorado. Acontece isso, gente, tá? Então, cara, esse tipo de profissional, ele não tem senso nenhum de urgência. Esse profissional, ele vai acabar com o seu delivery, ele vai afundar o seu delivery. Então, busque isso aqui em um profissional, senso de urgência. Ele vai, quando ele está dentro da sua empresa, quando ele está dentro do seu delivery, ele vai colocar o seu delivery em primeiro lugar. E ponto final. Né? Então, o Sushi Man, ele vai procurar ser o mais rápido e veloz possível, porque ele tem senso de urgência. Outra coisa, empatia. Então, essa atitude, você tem que buscar um perfil de profissional com essa atitude, empatia. O que é empatia? Empatia é a qualidade de você se colocar no lugar do outro. Então, um profissional que não se coloca no lugar do outro, né, no lugar, por exemplo, de um membro da equipe, no lugar de um cliente, esse profissional, ele não merece estar na sua equipe. Tá? Outra coisa, outra característica outra atitude que um profissional tem que ter dentro da sua empresa é dor de dono. Então, dor de dono. Tá lá o seu Sushi Man. Ele recebeu aquela mensagem dizendo da fulana: "Ei, manda umas pecinhas a mais para mim aí e tal, e bababá". Ele tem a dor de dono. Ele pensa: "Olha, infelizmente eu não posso fazer isso, porque, enfim, eu não posso fazer isso". Por que ele não faz isso? Porque ele não quer prejudicar o negócio que alimenta ele. Então, o delivery alimenta ele, alimenta a casa dele, paga os luxos dele. Ele não quer prejudicar isso, ele não quer perder isso. O funcionário que não tem dor de dono, que não tem essa atitude, ele está pouco se fudendo, ele está pouco se lixando, tá? Se vai se mandar cortesia para clientes, vai atrapalhar o delivery ou não. Então ele tá nem aí. Ele não tá nem aí se ele manda salmão a mais num temaki, ou se ele trabalha sem padrão. Então o cara faz um maqui de um jeito e faz, se ele fizer 30 maquis, se ele fizer 10, se ele fizer 10 maquis, nenhum dos maquis são iguais. Um tem mais recheio, outro não tem, um tem mais arroz, outro não tem, um tem creme cheese, outro não tem. É tudo bagunçado. Isso por quê? Porque ele não tem dor de dono. Ele não está nem aí pro dono. Ele só quer, no final do mês, receber o dinheiro dele. Esse tipo de profissional você tem que descartar.
tá? Então busque profissionais com essas atitudes aqui, ó, com essas características, tá? Agora vamos analisar aqui, nós falamos das atitudes positivas, vamos ver as atitudes negativas. Vamos lá. Atitudes negativas, falta de noção. É o que nós falamos naquela hora. Então, o profissional, ele é totalmente sem noção. Sem noção, isso tem muito, tá, gente? É o cara que fala muita putaria, brincadeira fora de hora, assédio sexual. Enfim, o cara sem noção, ele fala alto, ele fala gritando. É o cara que é o sem noção, tá? Não tem nem muito o que falar disso, mas é o cara sem noção. Outra atitude negativa. Teimosia exagerada. Tem pessoas que faz de tudo para encrencar com tudo. Sabe aquele funcionário que tudo para ele retruca? Então você fala com ele assim, faz isso para mim, por gentileza. Ele retruca, só eu, e que não sei o quê. Esse tipo de funcionário, com esse tipo de atitude, você tem que ficar com o pé atrás, tá? Então, fuja disso aqui. Lembrando, tá, gente? Quando você contrata um profissional dentro da sua empresa, ele não vai mostrar isso. Ele não vai chegar lá, por exemplo, você está fazendo um processo seletivo, aí você fala, me fala um ponto negativo seu. Aí fala assim, eu sou sem noção. Eu sou muito sem noção. Então eu sou teimoso, eu não concordo eu discordo às vezes com o que as pessoas falam. Ele não vai chegar falando essas coisas. Tá? Então isso aqui você vai começar a analisar no decorrer dos dias, das semanas, no decorrer que ele vai começando a se sentir em casa. Então, quanto mais em casa ele se sente, mais as garrinhas vão aparecendo. Então, mais atitudes negativas vão aparecendo. Qual é a sua missão? O que você tem que fazer? Calma que eu vou te falar o que você vai ter que fazer daqui a pouquinho, tá? Mas para cada uma dessas ações aqui, atitudes, tanto positivas como negativas, tem uma ação sua, tá? Então, você precisa fazer algo para que você tenha bons funcionários dentro do seu delivery. Desonestidade intelectual. Então, desonestidade intelectual, nós temos aí aquilo que eu falei, né? Aquele exemplo, lembra aquele exemplo do sushi man? Então, tem esse aí, ele se aproveita de outras pessoas para conseguir lucro, para conseguir se beneficiar, né? Então ele se aproveita intelectualmente com conversas, com argumentos para poder tirar proveito, tá? Desonestidade material. Aqui já não é mais com conversas, aqui é material. Ele usurpa da empresa. Então, você tem lá um caixa, né? Esse caixa, ele de vez em quando tira 20, 30, 40 reais, embolsa esse dinheiro. Então, isso aqui tem que ter muito cuidado, tá? Esse tipo de profissional, ele trabalha na calada, no sapatinho. Então, esse tipo de profissional, ele vai afundar o seu delivery, ele vai acabar com o seu delivery. Então, tenha muito cuidado. Você só vai conseguir ver tudo isso aqui que eu estou te mostrando se você for dono. Eu errei muito, porque por muito tempo no meu negócio eu não fui dono. Então eu tinha o meu delivery, tinha o meu restaurante, mas eu não era dono. Eu era funcionário. E o funcionário, meu amigo, ele não vê. O funcionário está preocupado com o quê? Com a sua função. Então lá eu tinha uma seção dentro do meu restaurante. Eu fazia sushi. Eu tinha 2 sushi mans e eu fazia sushi junto com esses sushi mans.
e eu não via o quadro geral. Eu não via, porque eu era funcionário e não era dono. Então eu era funcionário e não era dono. Eu só via a minha função, que era fazer sushi, entregar o melhor sushi, com qualidade, com excelência, né? Encher minha bancada de sushi e mandar sushi para a casa dos outros. E o meu negócio estava só afundando, porque havia lá pessoas tóxicas, pessoas maçãs podres, pessoas desonestas intelectualmente, desonestas materialmente, pessoas com falta de noção, teimosia, mandava limpar o banheiro, não limpava, mandava fazer, não fazia, maus funcionários, uma equipe mal preparada. Essa equipe me levou a uma situação crítica e eu tive que então começar a ser dono do meu negócio, entendeu? Então você precisa entender isso aqui, porque isso aqui vai garantir o sucesso do seu delivery, tá? Agora aqui, você tem lá bons funcionários e funcionários ruins e funcionários medianos. Os funcionários bons, o que você faz? Você promove. Funcionários ruins, você demite. Funcionários medianos, é aí que tá. Você tem lá um funcionário que é mediano, ele tem uma atitude boa, tem uma atitude ruim, entrega resultado. O que você faz com esse tipo de funcionário? Tá? Esse funcionário medíocre, né? Que tem muito de funcionário medíocre. Bom, agora que nós vamos chegar no ponto, tá? Eu vou mostrar para você a matriz de resultados para aprimorar a sua equipe. Essa matriz de resultado eu não inventei na minha cabeça, tá, gente? Então isso aqui não foi uma invenção minha. Eu tirei desse livro de Eduardo Ferraz, Gente de Resultados. Tá? Então aqui ele explica como que funciona a matriz de resultado. Eu achei muito bacana. E se você aplicar ela no seu negócio, você vai conseguir ter uma equipe selecionada de funcionários bons, tá? Dentro do seu delivery. Então vamos lá. Bom, essa aqui é a matriz, tá? Essa aqui é a matriz. Só que é o seguinte, para você entender a matriz, você precisa entender as 7 alternativas para a decisão. Então, tá lá. Você tem as atitudes ruins, atitudes boas, pessoas que entregam resultados, pessoas que não entregam resultados. Bom, como que eu vou avaliar cada uma dessas pessoas? Quais são os critérios, né? Então, tá aqui, ó, 7 alternativas para você tomar, 7 ações que você precisa tomar com base na sua avaliação, tá? Lembrando que é uma coisa, tá? Isso aqui é um serviço que você faz constantemente, né? Então, você tem que olhar o quadro geral. Você tem que olhar, cara, esse funcionário, por exemplo, chegou na semana, você avalia a semana, chegou no final de semana, você avalia a semana. Cara, fulano de tal, ele, como que ele tá? Como que tá o andamento dele? Como que tá o desenvolvimento dele? Você coloca lá um papel e você coloca o nome de cada funcionário e a atitude boa, atitude ruim. Atitude boa, coloca lá atitudes boas, ruins. Avalia, faz uma avaliação geral, tá? Você precisa fazer isso. Por isso que eu falei, ser funcionário, você não vai conseguir fazer isso. Se você for funcionário no seu delivery, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Você precisa ser dono, tá? Então vamos lá. A primeira alternativa aí, né? Então a primeira ação que você pode tomar após uma avaliação criteriosa, demissão. A segunda, procurar substituto. A terceira, dar um cartão amarelo. Quarta, treinar.
Quinta, feedback corretivo. Sexta, feedback positivo. E a sétima, promover condições especiais. Então, são 7 ações que você vai tomar, tá? Para cada funcionário. Lembrando, essas ações aqui, você vai chegar no funcionário, no indivíduo, sabe? Na pessoa e vai aplicar nela. Por exemplo, eu vou dar um feedback corretivo. Você vai chamar a pessoa dentro da sua sala, do seu escritório ou num canto particular, tá? Nunca você aplica um corretivo no público, para todo mundo. Então tá lá o movimento torando e o funcionário tá lá com o senso de urgência lá embaixo, né? Não tá entregando resultado, tá lento, tá enrolando. Você não vai chegar no meio da muvuca, no meio do batente, vai chamar a atenção dele. Não, você vai esperar a noite acabar, você vai chamar ele no canto e você vai aplicar o feedback de forma correta nele, tá? Você vai aplicar de forma correta. Bom, então tá aqui as ações que você vai ter que tomar. Agora é o seguinte, essa matriz eu vou deixar ela disponível lá no meu canal do Telegram. Então entra no canal do Telegram que vai estar essa matriz aqui, tá bonitinha lá para você imprimir e para você colar na sua parede, no seu mural. Essa matriz aqui é a forma pela qual você vai avaliar cada um dos seus funcionários. Então, por exemplo, para cada funcionário você vai ter que construir uma matriz dessa. Então serão, se você tem 4 pessoas dentro do seu delivery, serão 4 matrizes dessa, tá? Essa matriz ela é dividida em resultados e em atitudes. Então, resultados ótimos, bons, médios e ruins. Resultado, atitudes ruins, atitudes médias, atitudes boas e atitudes ótimas. Aqui nós temos 16 quadrantes, então cada um desses quadrantes tem uma ação, tá? Cada um deles tem uma ação. Por exemplo, você tem lá o seu sushi man. Então vamos falar aqui do sushi man. Você tem lá o seu sushi man. O seu sushi man, ele é um nota nota 7. Então o seu sushi man é um 7. O que você faz quando o sushi man é um 7? Ele está no 7º quadrante. Você vai dar feedbacks positivos. Então, feedback positivo, tá? Porque ele é bom e ele tem boas atitudes. Então, ele tem um bom resultado e boas atitudes. Então, você tem lá um atendente. Então, o seu atendente ele é, por exemplo, um 10. Então tá aqui, atendente é 10. Atendente é 10. O que você vai fazer quando o atendente é 10? Você vai aplicar aí um cartão amarelo. Então, um cartão aqui, ó, cartão amarelo. O que é cartão amarelo, Lucas? Cartão amarelo é uma advertência dizendo, olha, eu preciso que você melhore, porque eu tô vendo. Aí você vai explicar a situação que está acontecendo. Eu tô vendo que você não está entregando tal resultado, assim, assado. E a sua atitude, eu não tenho como mais tolerar dentro do meu delivery. Então, se você não mudar a sua atitude, não procurar, né, evoluir, infelizmente eu vou ter que dispensar você. Você dá uma advertência, próxima advertência é cartão vermelho. Isso por quê? Porque o resultado dela é mediano e a atitude dela também é mediana, entendeu? Então é tudo mediano. Olha só, eu vou explicar para você aqui o que é cada uma dessas ações, tá? Porque lá no Telegram você vai ter todo esse quadradinho aqui preenchido com cada ação. Por exemplo, o 1 é demitir, ó, demitir. O 2 é feedback corretivo
O 6, feedback corretivo. O 14, aqui você vai procurar substituto. Então você procura logo um profissional para substituir essa vaga. O 3 aqui é feedback, dá feedback positivo, porque ótimo e boas. 4, proporcionar condições especiais. Condições especiais. Vamos preencher aqui tudo. Então, o 8. 9 já foi, né? 7 já foi, 8. Feedback positivo. O 11 aqui que está treinar. O 12 também é treinar. O 15 é se tiver perfil, treinar. E o 16, se tiver perfil, é treinar. Então, tá aqui, ó, os 16 quadrantes com as ações que você precisa fazer preenchidos, tá? Esse aqui vai estar lá no Telegram, então aqui vai ter um link, você acessa o link e entra no Telegram. Se você tiver no Instagram, na bio, você vai ter lá o canal do Telegram, você entra lá no nosso canal e você vai ter esse quadrante aqui preenchidinho, tudo bonitinho, com essa listinha aqui também, tá? Ó, 1, demissão, mandar embora, não tem conversa. 2, procurar substituto. Então, o cara chegou aqui na posição 2, ele tá aqui, ó, posição 2, procurar substituto aqui, ó, 14. Procurar substituto, ele é ruim e tem resultados ruins e atitudes medianas. Então, esse cara aqui, você tem que substituir ele, inevitavelmente. 3, cartão amarelo. Cartão amarelo nós temos aqui, ó, médio e médio, medíocre. 4, treinar. Então aqui, ó, 11, resultados médios e atitudes boas, treinamento. Resultados médios e atitudes ótimas, treinamento. Só está precisando de você treinar ele e ter um pouquinho de paciência. 5, feedback corretivo. Feedback corretivo, tá aqui, ó. 6, resultados bons, porém atitudes medianas, tá? Feedback corretivo, mesma coisa, resultados ótimos e atitudes medianas. 6, feedback positivo, então tá aqui, ó, resultados bons, atitudes boas. 7, condições especiais, que é o único aqui que é o 14, que é o 4, desculpa, que é resultados ótimos e atitudes ótimas. Condições especiais, você definitivamente vai promover esse indivíduo, talvez a gerente, aumentar o salário dele, você vai talvez dar participação, né, no seu delivery. Enfim, esse cara aqui, ele é o cara que vai fazer o seu delivery crescer, sem sombra de dúvida. Valoriza, porque você não vai achar outro, tá? Galera, é o seguinte, esse foi o nosso vídeo de hoje, bem puxado, tá? Mas assim, o que eu te falei aqui vai ajudar o seu delivery crescer logo de cara. Então, abriu o delivery hoje, tô com pessoas certas, você vai crescer. E a minha ideia aqui é você faturar 20 mil em 30 dias com delivery. Então, cara, se você quer faturar 20 mil, cara, 20 mil é só o início, tá? Mas se você quer começar aí, faturar 20 mil de cara, você precisa disso aqui. Você inevitavelmente vai precisar disso aqui. Show de bola? É isso aí, tamo junto. Compartilha esse vídeo aí para outras pessoas, para outros sushimens, para outros profissionais que quer também abrir um delivery. E é isso aí, sushi na mesa, na área. Valeu!